Nós estamos numa guerra no plano espiritual. Existe uma guerra acontecendo contra principados e potestades. O inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E Deus vem para dar vida, vida em abundância. Quando eu estou falando de Deus, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de amor, de tratar o próximo da maneira que você gostaria de ser tratado. Essa guerra você vai vencer com a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu falei que não tem nada a ver com religião, eu estou falando para o católico, para o espírita, para o evangélico, para o umbanda. E Jesus ele não tinha religião. Assim como Deus não tem religião. Deus é amor. Essa é a verdade. E o homem pega a palavra e começa a comercializar a palavra. Então, nesse cenário de guerra, o plano do inimigo é morte. Morte, morte de massa. Da mesma forma que tem adoradores ao Senhor, tem adoradores também de Satanás. Essas pessoas que praticam até esses atos. Eles praticam ao ponto, se você for fazer uma pesquisa, levanta também essa pesquisa, somem por ano 60 mil crianças sumiram no ano passado. Muitas dessas crianças, a Bíblia relata, nos versículos do Antigo Testamento, livro do Antigo Testamento, que pegavam crianças e sacrificavam a Baal. Hoje praticam isso também. É muita maldade, mas o mais importante é saber que Deus é superior a isso tudo. E colocarmos o amor na nação, uma preocupação que nós temos hoje é na divisão. Essa divisão, diz a palavra de Deus, que um reino dividido ele vai deixar de existir. A questão de religião acaba trazendo uma divisão muito grande, porque um fala que ele está salvo e o outro não está salvo, a minha igreja é melhor do que a tua, a minha denominação é melhor do que a tua. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver em trazermos a unidade tanto no campo de homossexualismo com hétero, do branco, do preto, do índio, das religiões, do futebol, em todos os cenários. A unidade vai trazer a grande vitória, vai trazer a vitória. E eu entendo que esse momento é um momento marcado, escrito por Deus. Nós teríamos que estar aqui para dizer que tem algo pior ainda, por trazer algo ainda pior. E a única solução de sairmos com a vitória disso tudo é trazer a unidade, estarmos unidos. Não tem isso de esquerda e direita. Eles são todos amiguinhos. Nesse papo de esquerda e direita, as pessoas estão se confrontando. Você vê a rede social, as pessoas estão... Se você falar mal do Lula, as pessoas vão lá e se você falar algo do Bolsonaro, as pessoas vão lá e agredindo uma outra, chegando a ter divisão dentro dos lares, famílias. Isso aí está destruindo a nação. Isso vai trazer um dano muito maior. Irmãos, primos, não se falam por fator de esquerda e direita. Na verdade, o Senhor Jesus, ele é amor o tempo todo. Ele coloca o amor. A verdade é que a palavra de Deus ela é muito verdadeira. Quando ela entra, ela é uma faca de dois gumes. Ela entra e faz algo concreto e verdadeiro. O mais importante que nós temos que colocar aqui em mente e deixar muito claro, meu irmão, é que nós precisamos levar a nação a clamar. Precisamos, independente de religião. Esqueçam religião. Eu estou falando de amor. Levem a nação a clamar, porque o plano do mal é morte de massa. É morte de massa. E eles fizeram um teste, eles testaram. O coronavírus foi um teste de algo infinitamente pior que eles estão planejando. Olha, eu queria classificar essas pessoas como pessoas adoradoras de Satanás. Tudo é nova ordem mundial. Que envolve nova ordem, eu já falei, nova ordem, Illuminati junto com maçonaria. É a opressão, e aí está num momento muito próximo de uma grande opressão. Eles tentaram trazer essa opressão. Quando você pega e fala assim, olha, meu irmão, no período da pandemia, fica em casa, não saia de casa. Mas você que está com dinheiro e tem alimento na tua casa, é muito simples você falar isso. Chegar para fazer uma visita numa comunidade, entender a vida da maioria da população, isso é muito complicado. E aí, esse prolongamento desse acontecimento, ele acaba trazendo uma desordem generalizada, ao ponto de pessoas irem para as ruas para buscar o alimento para os seus filhos. Trazer uma desordem total. E esse programa FEMA, ele também tem uma equipe de homens armados. Isso está acontecendo até essa semana, está acontecendo isso nos Estados Unidos. Tem um estado dos Estados Unidos que já está acontecendo esse cenário. Se você levantar, eu não sei, eu vi muito rápido isso, acho que, na verdade, hoje no avião. Eu peguei o jornal e estava olhando uma matéria e estava falando desse cenário. Um cenário de um estado nos Estados Unidos que já está atuando com uma agressão muito forte em cima da população. Na vez de entrar com amor, com soluções em cima do que você quer para você, leve para o próximo, e é o que nós temos que fazer isso acontecer aqui no Brasil, porque senão algo pior vai acontecer. Tem um cenário, a palavra de Deus ela fala uma coisa muito interessante. Para você cuidar dos presos como se você estivesse preso com eles. Para pegar aquelas pessoas que estão sendo maltratadas e cuidar delas como se você estivesse sendo maltratada. Então, esse é um cenário importante. Isso são coisas importantes a serem feitas. Para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos necessitados, coisas que nós não estamos vendo na nossa nação. Isso já é muito antigo.
E se você pega os governos, quando eu falo esquerda, direita, nós comentamos aqui, se eu pegar 25 anos atrás, eu vou para o governo Fernando Henrique. Aí eu pego Fernando Henrique, depois eu pego Lula e vou pegar Bolsonaro, que são os principais nomes do cenário político, onde traz algumas divisões dentro de partidos. Você vai olhar que a dívida pública interna do Brasil em 95 era de 43 bi. Hoje nós estamos com uma dívida de 6,5 tri, chegando a 7, chegando a 100% do nosso PIB. Então, o que acontece? Essa distribuição de renda, com a pandemia, todo mundo em crise, todo mundo quebrando, mas os bancos estão lucrando. Eles colocam dinheiro, o banco está lucrando o tempo todo. Estão pegando, agora tem uma observação a colocar aqui, que é uma emenda constitucional de número 106. O que está acontecendo com essa emenda constitucional? Autorizou o Banco Central a comprar papel podres de bancos de 15 anos para trás, ainda atualizado monetariamente. Isso aí está abrindo um rombo na economia nacional muito grande, não tem nada a ver com o programa de auxílio emergencial. O auxílio emergencial é até muito pouco. Nós temos em caixa dentro da nossa nação 4 trilhões em caixa. Tesouro Nacional, Banco Central e reservas internacionais. E o povo sofrendo, e o povo morrendo. Eles trabalham para eles. Tu vê que o lucro está todo ali. Entendi. É uma minoria. Se você for levantar com a pandemia, a pobreza que está trazendo mundialmente, economicamente, uma quebra na economia mundial, a elite está se beneficiando. O plano é o seguinte, olha como funciona. O povo é a máquina. O povo é o combustível dessa máquina, melhor dizendo. Só que nós estamos chegando agora na 4ª revolução industrial, onde as máquinas vão substituir o ser humano. Se você for olhar agora e você vai fazer levantamento, as máquinas já estão entrando, tem cachorro já robô, tem câmeras hoje. Se você for parar para analisar o momento do coronavírus, o ápice do coronavírus, logo no início, onde todos estavam verdadeiramente em casa, é o momento onde eles atuaram. É o momento onde eles colocaram, vou dar um exemplo, monitorar o povo ainda mais. O povo se ausentou e eles botaram câmera onde eles quisessem colocar câmera. Entendeu? É o momento deles, exclusivo. Entendeu? O que eu trago hoje, que é a grande preocupação, que se nós permanecermos nessa divisão, essa divisão é para conquistar, divide-se para conquistar, coloca inimizade, divide todo o povo em tribos, coloca aí um contra o outro em algum assunto e nós vamos conquistar com muito mais facilidade. Só que esses homens que são levantados para destruir, existe uma força espiritual atuando na vida deles. Só que o bem, ele predomina, a luz predomina. A luz predomina sobre as trevas. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, todos os joelhos se dobram. Então, o homem faz planos, mas a última palavra é do Senhor. Como eu acredito que nós vamos vencer essa batalha? Eu acredito que vai ser justamente trazer a unidade, que ela vem através do Espírito Santo e com amor. E nós vamos bloquear esse cenário de maldade. Eu creio que do Brasil sai um avivamento para o mundo. Eles ficam o tempo todo tentando criar o fim. Eles ficam o tempo todo tentando trazer a vinda do anticristo, trazer o fim. Meu irmão, o fim funciona da seguinte forma, ninguém sabe. A vinda do Senhor, o fim ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. O momento agora, o principal, que é o principal mandamento, diz o seguinte, amar a Deus acima de tudo e de todos e o teu próximo como a ti mesmo. E ele coloca uma outra coisa com clareza, que a única religião que ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo. O resto é homem se degladiando e querendo poder, massa concentrada para adquirir poder, para sentar em cadeiras, para colocar no seu bolso e a massa morrendo, o povo sofrendo. Eu creio que nós temos um chamado e todos que estão ouvindo essa mensagem têm um chamado e têm um propósito. E esse propósito é vencermos essa batalha com a munição que é o amor. Vamos trazer o amor e vamos sair vitoriosos. As pessoas estão vivendo oprimidas, estão assustadas, estão depressivas, quantos suicídios estão vindo, quanto o distanciamento entre familiares está ainda maior. Entendeu? Então, pessoas nesse momento do coronavírus, principalmente no momento de maior aflição, de maior tensão, as famílias estavam separadas ao ponto de mãe estar no lugar, o avô está em outro, os avós em um lugar, os filhos em outro, e as pessoas se falando à distância. E tu imagina essa pessoa que está sozinha, sofrendo toda essa pressão, e a mídia o tempo todo só falando de morte, de morte, de morte, de morte. Olha o sistema de saúde que nós temos, SUS. Por que o Ministério da Saúde e o SUS não fica conectado em prol do povo? Por que não tem investimento na saúde pública nacional? Por que não bota investimento na educação pública nacional? Por que não investe em ciência e tecnologia de forma eficaz e verdadeira? O propósito é que você vai escravizar, dá conhecimento a um povo e o povo se liberta. Deixa o povo sem conhecimento e você vai escravizar esse povo. É o que eles fazem.
Você não dá conhecimento e dá migalha ao povo. Quando o povo despertar, e haverá o despertamento, porque o avivamento, a presença do Espírito Santo é muito grande. E esse avivamento, eles não estão preparados para esse confronto. Eles estão preparados para que você te bater, dar um tapa na tua cara e você revidar. Eles estão preparados para isso. Mas eles não estão preparados em te dar um tapa e você não revidar. E você ainda orar por eles. Então, quando você ora por aqueles que te perseguem, meu irmãozão, você ganhou a batalha. Nós temos que orar por aqueles que fazem parte do Illuminati. Nós temos que orar para aqueles que estão na maçonaria, na nova ordem mundial. Nós temos que orar. Para quê? Para que eles possam encontrar o amor. Para que eles possam encontrar